Olá, sejam bem-vindos ao Plano de Estudo Tutorado do conteúdo curricular de História do sexto ano. Nós estamos na semana 1, meu nome é Rander e eu estarei aqui junto com vocês. Caro estudante, nessa semana você irá aprender sobre o trabalho do historiador e sobre o uso das fontes históricas. Nas atividades, você deverá ser capaz de identificar o que são fontes históricas e diferenciar seus tipos, além de refletir sobre a importância de se estudar história. Bons estudos! Imagine um detetive que precisa desvendar um crime. Ele precisa usar ferramentas para procurar vestígios, ou seja, provas que o ajudem a explicar o que aconteceu. Com os vestígios encontrados, o detetive os analisa e reconstrói a cena do crime. Caso outro detetive também vá à cena e descubra outros vestígios, ele pode reconstruir o crime de uma maneira diferente ou complementar a primeira versão. Da mesma maneira, para entendermos o passado, existe a profissão do historiador. O historiador é o profissional responsável por analisar, interpretar o passado para entender o que ocorreu em determinado período da história e construir uma versão sobre o passado. Para essa análise, o historiador utiliza as fontes históricas, que podem ser textos, imagens, objetos, relatos e etc., que servem como vestígios do passado, ou seja, ajudam a desvendar como determinados fatos históricos ocorreram. A interpretação das fontes pode variar de acordo com o objetivo do historiador, pois cada um pode analisá-la com uma visão diferente e encontrar outras informações sobre o passado. Por isso podemos dizer que a história é composta por verdades, no plural, pois podem variar de acordo com o historiador e com o período em que a fonte foi analisada. O trabalho dos historiadores, portanto, é constante, pois a visão sobre o passado pode ser novamente reinterpretada de acordo com as questões e os problemas do presente, identificando as rupturas, mudanças e as permanências, a continuidade da história. Para as atividades propostas para essa semana, número 1, para compreender a história, é preciso entender alguns conceitos. Explique os conceitos abaixo. Letra A, historiador. É o profissional que investiga, escreve e interpreta os acontecimentos históricos. Letra B, fontes históricas. Qualquer tipo de material que tenha um significado importante. Fatos históricos, acontecimentos que marcam a história. Por exemplo, o descobrimento do Brasil. Rupturas significam o término de um período, como, por exemplo, a abolição da escravatura no Brasil. Permanências indica fatos contínuos, coisas que não mudam, como, por exemplo, o uso da língua portuguesa em nosso país. Número 2, analise quais as semelhanças entre o trabalho do historiador e do detetive. Ambos utilizam vestígios, pistas, para entender o que aconteceu e chegar a um resultado. Número 3, relacione a primeira coluna e a segunda. A primeira coluna, tipo de fonte histórica, e na segunda coluna, exemplo. Então, de cima para baixo, fica C, D, B, A, E. Número 4. Imagine que daqui a 100 anos, um historiador decida estudar o Brasil de 2021.
cite 3 exemplos de fontes históricas que ele poderia usar. Esse historiador poderia utilizar as redes sociais, arquivos de internet, livros, revistas, jornais. Número 5. Com base na leitura do texto dessa semana, explique por que na história existem verdades, ao invés de uma única verdade. Pois o fato histórico pode ser analisado por diferentes pontos de vista, em épocas diferentes, por pessoas diferentes. Não quer dizer que o fato ele seja mudado. Quer dizer que pessoas diferentes têm maneiras diferentes de enxergar as coisas. Número 6, escreva um parágrafo refletindo a seguinte questão: por que é importante estudar história? É importante estudar história porque é através dela que podemos entender o nosso passado, como isso influenciou o nosso presente. É através desse estudo crítico que podemos sonhar com uma sociedade melhor e mais justa. Muito obrigado a todos pela companhia e até a próxima aula.